Então vamos lá. Primeiramente, para quem não sabe, os florais de Bach eles foram criados, né, por Eduard Bach, e ele era um grande cientista, era um médico, né, mas eu digo cientista também porque foi ele quem descobriu diversas vacinas. Naquela época não existiam os remédios alopáticos como tem hoje, né, e então ele acabou criando esses florais. Primeiramente, ele exerceu a medicina. Depois de um bom tempo, ele acabou se mergulhando, né, na homeopatia, na linha de Hahnemann, né, que foi um dos homeopatas aí pioneiros, né, Samuel Hahnemann. E então, Eduard Bach, esse grande criador dos florais, em algum momento ele percebeu que ele precisava dar um pouquinho mais de alívio para as pessoas, né? Aquilo com o qual ele trabalhava, que era a questão mais da homeopatia e a medicina, ele era cirurgião, gente. Só um pouquinho que temos aqui uma intrusa. Sim, dá pausa e volta. É minha filha, gente. Se acostumem que na quarentena é assim. Então, continuando, bem-vindos aqui para quem está entrando agora. Nós estamos falando então sobre os florais de Bach. Boa noite, Denise, tudo bem? Eu estava falando aqui para o pessoal do criador, o Eduard Bach. Ele era um grande médico lá em 1880, né? Nessa década, naquele século. E então ele exerceu a medicina, sendo um grande cirurgião. Depois ele também acabou conhecendo a homeopatia. E ele foi um grande cientista. Ele descobriu diversas vacinas, como eu havia dito antes. Como eu havia dito antes, ele foi um grande médico. Naquela época ele teve a gripe espanhola, né? As tropas britânicas, né? Que ele era britânico, ele era da Inglaterra, que fizeram toda aquela frente de defesa. Ele acabou blindando, né? Todos aqueles soldados com as vacinas dele, que eram de uma linha mais da homeopatia. E então, depois de um tempo, ele foi descobrir os florais de Bach. De que maneira, né? Como assim que ele criou os florais? Ele percebia que algumas pessoas elas eram mais suscetíveis a se infectarem com a gripe espanhola e outras não. Inclusive, o grande insight dele foi num jantar de maçons, tá? Ele percebeu que as pessoas elas se agrupavam nas mesas durante o jantar conforme comportamentos que eram parecidos, né? Então, pareciam mesas de família, pessoas com o mesmo tipo de pensamento, mesmo tipo de personalidade e principalmente comportamento. E então ele pensou, bom, será que não existem flores que acabam se igualando ao nosso comportamento também? E aí eu lembro vocês do chazinho de camomila, quando dizem pra gente tomar para se acalmar, né? Então pensem mais ou menos nesse tipo de pensamento, né? Bem-vindo para quem tá entrando agora. Tô vendo que a Pátia entrou, o Otto, a Anne. Estou falando agora sobre a origem dos florais de Bach. E então o Dr. Bach, andando pelo jardim dele, ele se perguntou como que era o comportamento dele, como ele pessoa, quem era ele, né? E ele percebeu o quê? Que ele era uma pessoa muito decidida, explosiva, impulsiva,
E ele foi então procurar na sua intuição, nesse mergulho para dentro de si, alguma planta que pudesse realmente representá-lo, né? E aí ele se deparou com uma planta que ela se chama Impatiens, que é uma das essências da linha de florais de Bach, tá? O Impatiens, por que ele achou que era parecido com ele? Porque ela é uma flor que, quando floresce, as sementes dela, ela joga para longe e com força. Ele chegava a comparar isso como balas de uma arma, né? Então ele percebeu que as plantas, elas possuem um comportamento. É engraçado falar isso, né? E tanta gente que fala com planta, não é? Cheio de gente que fala com planta. Por quê? Porque é um ser vivo, simples assim, né? Então, continuando, gente. Depois de ele descobrir toda essa linha, eu não tenho como não falar para vocês de que maneira que o floral ele age no nosso corpo, né? Oi, Olga, querida. A Olga entende bem de floral, né? Eu já indiquei bastante floral para ela. Gente,